Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Liturgia dominical, 28 de fevereiro de 2021, segundo domingo da Quaresma. A cor litúrgica é roxa. Temos no rito da celebração o creio, prefácio próprio, segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Meu coração disse, Senhor, buscarei a vossa face. É vossa face, Senhor, que procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. Salmo 26, versículo 8. Oração do dia. Ó Deus, que mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da nossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 22, versículos do 1º ao 2º, do 9a ao 13 e do 15 ao 18. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse, Abraão, e ele respondeu, aqui estou. E Deus disse, toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão. Ele respondeu, aqui estou, e o anjo lhe disse, não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Os descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o pai da fé, Abraão. Agora o Salmo responsorial 116b. Versículos 10º, 15, 16 a 17, 18 a 19, refrão, Salmo 113a, versículo 9. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Repitamos, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus,
junto a ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos. Repitamos: andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos. Segunda leitura, leitura do livro, ou melhor dizendo, da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 31b a 34. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 9, versículo do 2 ao 10. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Lucas 9, versículo 35. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado. Escutai-o, o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Este é o meu Filho amado, Marcos capítulo 9, versículos do 2 ao 10. Na transfiguração de Jesus, episódio que uma antiga tradição situa no Monte Tabor, os apóstolos Pedro, Tiago e João participam com exclusividade de uma cena de reconhecimento.
Da nuvem, tal como no tempo do Êxodo, a voz de Yahvé identifica Jesus de Nazaré como Filho de Deus. Até então, as palavras e os gestos de Jesus de Nazaré tinham suscitado muitas interrogações, mesmo no grupo seleto dos seus seguidores, tal como ocorrera na tempestade do lago, prontamente serenada por um imperativo do Mestre, quando os próprios discípulos se entreolhavam, tomados de espanto, e perguntavam: quem é este homem? No batismo de Jesus nas águas do Jordão, João, o batizador, já fora privilegiado com a mesma identificação. Este é meu filho bem amado. Agora, no Tabor, a voz do Pai acrescenta o imperativo ouvi-o. Em outros termos, o Pai adverte que suas palavras estão na boca de seu filho. Dali em diante, os apóstolos poderão afirmar com a mais tranquila certeza: ultimamente Deus nos falou por seu Filho, do qual criou todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Neste início milênio, uma orquestra dissonante ergue infernal sinfonia para negar a Jesus a sua filiação divina. Até mesmo no interior da igreja, alguns teólogos dissidentes desmentem o testemunho de Pedro, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, chegam a negar que Jesus Cristo seja o único caminho de salvação oferecido a nós pelo Pai. Uma vez reduzido a simples profeta, ou respeitável mestre de sabedoria, ou agitador político, quem diria, hein? Jesus até poderia ser aceito pelo establishment neopagão. Nunca, porém, como pessoa divina revestida de nossa carne. Ocorre que nós, cristãos do terceiro milênio, somos herdeiros diretos da tradição apostólica e não podemos renegar o testemunho daqueles que viram a luz e ouviram a voz. Diferentemente de todas as outras religiões, a mensagem cristã é, no fundo, uma experiência vital que brota da encarnação do Filho de Deus que fez sua tenda entre nós, conforme João, capítulo 1, versículo 14. Sua morte na cruz do Calvário demonstra de modo cabal a que ponto chegou o amor do Pai pelos homens. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? De que modo procura ouvir a sua voz? Ou ainda se deixa perturbar por vozes estranhas de outra procedência? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Hoje vimos que Deus fala com o homem. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e vídeos dos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, bem também de graça. Então utilizem à vontade para evangelizar e tentar salvar mais almas, o maior número de almas possível. Porque um dia Jesus vai voltar e vai nos julgar. Então precisamos salvar todas as almas perdidas. O julgamento cabe a Jesus, mas nós podemos ajudar as pessoas a se converterem, a chegar mais perto da proposta de Deus. 28 de fevereiro é dia de São Serapião. Ele foi bispo da igreja. Serapião foi um grande monge bispo de Timuís, no Egito. Temos poucas informações sobre ele, mas sabemos que estudou na escola catequética de Alexandria. Aí conheceu Santo Antão, de quem se fez discípulo e de quem herdou uma túnica de pelo. São Serapião também foi grande amigo de Atanásio
e lutou contra o arianismo. Quando recebeu a indicação para tornar-se bispo, São Serapião mostrou-se um pouco triste em ter que abandonar a vida monástica. Para ele, a vida de perfeição cristã era a vida de monge. O santo que hoje comemoramos escreveu muitos livros e cartas pastorais. Quando Atanásio foi preso, Serapião foi até o imperador Constâncio II interceder pelo amigo, mas o grupo dos defensores da heresia ariana, esse grupo conseguiu derrubar Serapião e martirizá-lo em 370 no Egito. O historiador Eusébio de Cesareia registra seu martírio com as seguintes palavras: preso Serapião em sua casa, foram-lhe infligidas cruéis torturas. Desfizeram-lhe todas as juntas dos membros e o precipitaram do andar de cima da casa de cabeça para baixo. Reflexão. O mártir é a testemunha mais genuína da história da verdade da existência. O mártir é a testemunha mais genuína da verdade da existência. Ele sabe que no seu encontro com Jesus Cristo alcançou a verdade a respeito da sua vida e nada nem ninguém poderá jamais arrancar-lhe esta certeza. Nem o sofrimento, nem a morte violenta poderão fazê-lo retroceder da adesão à verdade que descobriu no encontro com Cristo. Oração, rezemos. Querido Deus, mais uma vez celebramos a vida de um mártir. Ajudai-nos a seguir o exemplo da vida de São Serapião e buscar em primeiro lugar a verdade que vem do seu Filho Jesus. Nossa vida seja testemunha do amor e que vamos à vocação de ser sal da terra e luz do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. Peça e ele lhe dará aquilo que está pedindo, se for para o seu bem. E do aramaico, eu clamo Maranatá, como dizem os católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os protestantes. Nós católicos colocamos a tônica na última sílaba, os protestantes na penúltima, mas não importa, somos todos irmãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Estejamos prontos para irmos para a vida eterna. Para isso, arrependamos-nos dos nossos pecados diariamente, pratiquemos os 3 valores teologais: fé, esperança e amor, caridade. E na vida eterna, nem se compara o sofrimento de agora com essa glória futura que será revelada em nós, como disse São Paulo apóstolo. Shalom, a paz.